Vamos lá. Então, a educação brasileira, entre esses fatos unânimes, podemos olhar a universidade brasileira entre divisões conservadoras, divisões tradicionalistas, divisões conservadoras e revolucionárias. Ou podemos embarcar no tempo conservador, no tempo tradicionalista, no tempo conservador revolucionário. O conservador revolucionário, ele vai conservar a semente, a espécie, o gênero, mas de uma forma competente, que venha a ser uma universidade que necessite de mudanças, mas que haja conservadorismo diante dos seus bastidores. Uma teoria humanista, romântica, modesta, como Romeu e Julieta, e as suas linguagens entre a bela e a fera, e a fera e a bela. Embora a própria bela, que ela é a fera, e a fera é bonita, nesses campos expoentes. Eu não sei dizer para os senhores e senhoras que eu não assisto a Bela e a Fera, quando vejo a fera falando, a fera, não é a fera ferida, mas tem uma autoridade muito grande. Eu não sei se foi por causa de muito bullying, ou muito trauma, porque é fera e a própria Bela gostou da autoridade que foi ortogada. Depois vocês podem ver o vídeo. É lógico que é um filme cinematográfico, mas tem muitas pessoas que preparam esse campo protagonista que relacionam essa linguagem. Então, o tempo conservador e tradicionalista, primeiro tempo conservador, tradicionalista, que é o eixo principal ligado à ginástica, e a ginástica ela vai ser o alicerce de todo o tempo que relaciona a calistenia e a musculação, escola, que a ginástica são métodos que você olha ligado à abordagem e os chefes, ou seja, é chefiada por vários autores, sendo indiretos e indiretos, mas nos colocam um campo de chefia que relaciona uma abordagem. Não deixa de ter chefes. Eu quero dizer que o construtivismo, a abordagem interacionista, vai ter que ter alguém que possa mediar diante desses fatos importantes. Então, o conservadorismo faz parte. O aspecto regulador faz parte. O aspecto conveniente faz parte. Agora, os conservadores revolucionários é os que mais se destacaram nas suas revoluções universitárias, entre rupturas de paradigmas, mas os seus feitos e ditos e escritos os coloca pioneiros ligados ao romantismo modesto pelo positivismo que relaciona a nossa vida diária. Vamos lá. Então, quando falamos sobre necessidade, falamos de interesse. E quando falamos de interesse, falamos de necessidades, que é iminente o ser humano. A sociedade, ela tem estímulos e respostas. E sabemos, obviamente, que o tipo de pessoa que precisa de anabolizar e catabolizar ou comer qualquer tipo de lanche ou comida diariamente, em 6 horas, nós sabemos o que ocorre no dia a dia, 3, ou seja, em 6 horas, ou em 3 horas, vai depender do campo catabólico, anabólico e o campo objetivo, que venha colocar pontos importantes, que venha sintonizar essas medidas. Aonde a medida é uma questão de ciências exatas, que ocorreu ali, mas embora as medidas podem haver alterações, aí vai haver avaliações nesse meio, ok? Então, entre esses manejos, reitoras, essas maneiras de uma abordagem chefiada, eu quero dizer que qualquer tipo de abordagem ou tendência tem um líder, e essa liderança nos coloca fatores importantes, primordiais. O que nos preocupa é o quê? A questão é essa, entre o limite do mundo, ou seja, sabemos, o país, além das fronteiras, sabemos, os campos universitários, sabemos, o fruto do conhecimento, sabemos, os nossos saberes, sabemos. O saber, ele é preocupante porque ele é flexível
ou fixo entre o conservadorismo tradicionalista ou conservadorismo revolucionário, ou seja, coloca pontos importantes. Então, o conservadorismo, ok. Tradicionalismo, ok. Então, quando nós olhamos para os conservadores tradicionalistas, defendem que a comunidade universitária se mantenha uma elite isolada, sem compromisso com as necessidades sociais e as suas formas e coisas. As questões formais e informais muitas vezes pode deixar à tona, ou seja, rompe fronteiras, há estereotipos e outros patamares importantes ligados à corporeidade. Então, os conservadores revolucionários praticam a negação do necessário elitismo intelectual, ok? Com a consequência cuja a perda da qualidade, o desprezo pela sociedade que deveria receber no serviço do seu trabalho, ok? Vamos lá. Elitismo com a maneira de perda de qualidade, desprezo, você pratica a negação, ok? A negação entre a perda da qualidade e desprezo na sociedade que deveria receber o serviço do seu trabalho, ou seja, deveria receber, deveria ajudar, deveria acompanhar, deveria apoiar, deveria sustentar, ok? Então, há maneiras, ok? Nós podemos ter esses pontos contribuintes. Então, os conservadores tradicionalistas, eles consideram alto clero, ou seja, fontes importantes que venham a ser únicos e donos da competência. Não é minha área, não é minha área. Está errado, está errado. Um tipo de psicose que muitas vezes que vem a detonar e acusar os meios populistas que ocorrem. Ok? Vamos lá. Então, quando acusam o tipo de populismo, eles pensam que são eruditos nessas questões. Olha o que eu falei há pouco tempo agora, sobre a estatística na Ceasa e outras empresas. Ali tinha 2 pessoas, alguns estados, 3, mas era peculiar a questão particular, que a maioria das vezes ali, quanto menos tiver pessoa para supervisionar, é melhor, porque as questões de gerenciamento vai ter uma maneira que possa o quê? O chefão, a chefia que relaciona essas questões de exportação, importação, ou seja, o meio de transporte ligado a outros setores que precisam de alimentos, ou seja, outros tipos ecléticos, fica melhor, fica fácil. É lógico que eu quero ganhar tudo, mas eu não quero, dividir. Entre essas divisões vai haver uma competência. Então, aonde há um gênero, há uma competência. O conservadorismo pode acontecer, mas tem que haver competência. O conservadorismo e o tradicionalismo pode ocorrer desde a época de Dom João, desde a época de Dom Pedro, mas tem que haver o quê? Competência. Eu quero dizer que entre os bastidores, nessa Guerra Fria que acontece, desde as explorações sexuais infantis, desde a pediatria, a Maria Hilário, 2008, muito lindo o livro, é ilustrativo, eu já mostrei aqui, fiquei exposto, nos coloca patamares importantes. Tem gente ridícula que eu vejo aí. Aí eu lembro que para nós temos um alongamento, alongar-se. Então Maria Hilário, ela coloca ali nas suas introduções sobre a história das crianças que aconteceu. É hilário falar? Eu não sei. Então são questões de pontes universitárias. No Japão, nos Estados Unidos, como eu falei com o Japão, ele que é o país do futebol, porque em 3 minutos fez um gol. E nós estamos num momento capitalista, algo rápido, que acontece pontes fecundas que relacionam os Estados Unidos, que é o próprio Brasil. Estados Unidos, que são os 27 estados. O próprio Brasil são pontes ignorantes ou um barbarismo, que muitas vezes só percebe-se quando fazemos barba, e quando fazemos barba, ou seja, ou temos alguma fonte de feiura ou boniteza que você vai enxergar.